Vamos começar a ver as imagens da edição de 1986 do Rally Vinho da Madeira. Vimos sair Fabrício Thabbaton, que viria a se tornar o campeão da Europa. Este é o espanhol Carlos Sainz, uma das grandes vedetas do automobilismo mundial. Não nos podemos esquecer que Sainz veio à Madeira em 86 com o Renault de Espanha, mas que presentemente faz parte de uma das mais conceituadas equipes do Campeonato do Mundo, a Toyota. É um piloto espetacular e, enquanto durou o seu carro, deu grande luta ao grande favorito, que era já nessa altura o Fabrício Thabbaton. O ano 1986, que foi um ano de grande mudança no automobilismo de rally, não nos podemos esquecer que foi nesse ano que aconteceu o desastre de Sintra, que motivou a paragem do Rally Vinho do Porto. Infelizmente o Joaquim Santos na primeira classificativa teve aquela saída de estrada e, portanto, que levou os pilotos prioritários A e B a abandonarem o Rally. E mais tarde, num supercarro, num Delta S4, o Toivonen, que vinha a dominar esse campeonato do mundo, depois fundamentalmente da sua vitória em Monte Carlo, Toivonen, que viria a perder a vida juntamente com o seu copiloto, o Cresto, numa prova do Campeonato do Mundo, exatamente na Córcega. Depois desse acidente, o presidente Jean-Marie Balestre resolveu alterar todas as regras que estavam emanadas em termos de Federação Internacional do Desporto Automóvel, e em 1987 já tivemos carros diferentes que vamos ver dentro de momentos nas imagens da outra edição da Volta à Madeira. Aqui ainda estamos, portanto, a ver o Thabbaton no S4, numa prova especial de classificação muito conhecida no Vinho da Madeira, que é a prova do Pool da Serra, uma prova muito rápida, com uma reta de alguns quilómetros, com uma curva para o lado esquerdo, sempre muito espetacular, onde normalmente os espectadores não estão bem situados. Vamos ver um acidente de um BMW que demonstra exatamente isso mesmo. Os espectadores, embora estejam, isso foi no ano de 1987, embora estivessem na parte interior, tiveram que sofrer um grande susto, e isso demonstra que a segurança nos rallies é extremamente importante, é determinante para a obtenção das classificações dos rallies em termos de pontuação da Federação. Em 1986, Thabbaton passeou a sua classe, fundamentalmente porque tinha também o carro mais potente. Depois da assistência de Sainz, houve uma grande esquadra de Lancias 037 que lhe tentaram fazer frente, mas a diferença ia aumentando paulatinamente e Thabbaton não teve dificuldade em ganhar esta edição. Os Lancias 037 eram carros perfeitamente ultrapassados para conseguir competir com... Este não tem nada a ver com os Lancias 037, como podem imaginar, mas os Lancias 037 eram carros com menor potência para o S4, eram carros de outra geração, e este 4 rodas motorizes, o número 1 de Fabrício Thabbaton, dominou a bel prazer e viria a ganhar o Rally com uma grandíssima vantagem sobre todos os demais competidores. E no fim o próprio Thabbaton dizia que nunca tinha andado tão devagar numa prova do Campeonato da Europa e que tinha conseguido uma vantagem tão grande. E, portanto, os portugueses e os próprios estrangeiros com carros mais fracos em termos de potência não conseguiram de maneira nenhuma se chegar à grande capacidade que era esse S4 da Lancia, que era um carro que só tinha como rival os Audis de Roll e de Mikola, e também, logicamente, os Peugeots do Campeonato do Mundo, que, aliás, viriam. Aqui tem uma saída espetacular de um concorrente, exatamente num buraco onde Teresa Torres há muitos anos também captou. Eu estava a dizer que só os Peugeots é que conseguiram fazer frente a estes Lancias e também aos Audis. Portanto, isto foi a parte final de 1986. Já estamos a ver a saída de 1987 com o Lancia 037 de Seniors, portanto um carro subsidiado fundamentalmente por uma empresa belga de tabacos, Abastos, que está a sair aqui do Funchal. Temos ali o Presidente da Assembleia Regional,
Estamos a ver aqui um dos Lancias Totip da escuderia Jolly Club de Itália. Tanto o Cerato como o Lubé vieram à Madeira discutir o primeiro lugar e tinham no Seniors o seu principal competidor. Portanto, 3 carros já a pertencer ao Grupo A. Já estamos em 1987, portanto, o ano depois dos fatídicos acidentes tanto da Lagoa Azul como do Rally da Córcega, e portanto carros agora mais fracos, menos potentes, mais iguais, carros que em princípio deveriam dar uma luta maior, mas em automobilismo é sempre muito difícil nós fazermos previsões, e este ano também, com 3 concorrentes só para o primeiro lugar, o que aconteceu foi que Seniors viria a desistir muito rapidamente, prematuramente, e os 2 Lancias da Totip do Jolly Club dominaram completamente o rally, e Lubé levantou o pé para que Cerato viesse a ganhar com grande facilidade. Este foi um rally que não deixou, em termos competitivos, grandes recordações. Nós tivemos alguns bons momentos de automobilismo, mas para lugares secundários, não para o primeiro lugar. Estamos a voltar a ver as imagens do Paulo da Serra. Há pouco eu fazia referência ao acidente que se vai ver dentro de momentos, porque embora os espectadores estejam muito melhor situados desta vez, mesmo assim é sempre perigoso estar nas bermas das estradas. A organização faz sempre um esforço muito grande e continua a fazê-lo para que não haja qualquer tipo de acidente com os espectadores que aos milhares vêm visitar, digamos, as provas especiais de classificação. É sempre muito interessante ver este calor humano que os madeirenses transmitem à sua prova. É a segunda mais importante do campeonato nacional de rallies e uma das mais importantes do campeonato da Europa de rallies. Não nos podemos esquecer que este ano voltamos a ter um coeficiente 20 na prova da Madeira. Vamos ver agora o despiste do BMW. Vejam que é um despiste para o lado errado, chamemos-lhe assim, mas mesmo assim os espectadores têm que correr, têm que se afastar para que não sejam atingidos por este automóvel. Estes carros, felizmente, não são carros que têm os depósitos totalmente cheios de gasolina, porque preferem ter os depósitos com a gasolina suficiente só para fazer as provas especiais de classificação, para estarem mais leves, e portanto o perigo de explosão, o perigo de incêndio é sempre menor daquele que nós estamos habituados a ver, fundamentalmente nos carros protótipos ou nos carros das fórmulas, mais especificamente na Fórmula 1. Este é o infeliz piloto que acabou de capotar. Este já é o Cerato a descer o chão da lagoa. Estamos a ver que o Cerato já está a fazer uma condução a meio da estrada. Ele já não tinha o Seniors para discutir o primeiro lugar. O Lubé tinha levantado propositadamente o pé para que o Cerato viesse a ser o campeão da Europa e o vencedor também desta edição do Vinho da Madeira. Tudo se conjugava, portanto, para que os 2 pilotos da Jolly Club, que tantos êxitos alcançaram aqui na Madeira, viessem, portanto, a repetir também mais um êxito nas estradas das nossas serras, umas estradas que transmitem do asfalto para o empedrado. O nosso rally não tem terra, é uma prova muito particular nesse aspecto, é uma prova que vamos aqui do asfalto para este empedrado. Vejam a agressividade destas pedras, o abrasivo destas pedras. Portanto, esta condução, penso que do Jorge Ortigão, é uma condução sempre perigosa, porque as paredes laterais dos pneus são sempre muito mais sensíveis, são muito mais frágeis e estão sempre sujeitas a qualquer furo. Portanto, os pilotos aqui já em confraternização, à final. Portanto, está o Cerato a dar a mão ao Yves Lubé, primeiro e segundo classificado. Cerato, que seria campeão da Europa. Cerato, que é um piloto que andou sempre à berma de ser um piloto da Lancia Martini, mas nunca conseguiu. Ele já teve várias fases, ele já esteve a guiar os Fiat 131, nessa altura da Fiat, como equipe oficial. Já estamos a ver imagens de 1988, mas eu estava a dizer que Cerato, que é sempre uma promessa do automobilismo internacional, mas que infelizmente não tem passado disso. Também poderíamos dizer o mesmo um pouco do Yves Lubé, que penso eu que já ultrapassou aquela fase de todas as promessas que durante tantos anos tinha apresentado aos team managers, tanto da Fiat como da Lancia, como das próprias equipes francesas. Estamos a ver 1988, foi uma luta interessante até o fim da etapa diurna de sábado.
exatamente quando o Tabbaton foi forçado a desistir. Nessa altura o Tabbaton era líder da prova, portanto era um líder tranquilo. O Sneers com o seu BMW não se tinha podido chegar ao delta, portanto, do Tabbaton. Tabbaton que só viria a desistir na última classificativa da etapa noturna, da etapa diurna de sábado, e que fez um volte-face que seria decisivo em termos de classificação geral, porque o Sneers a partir daí também não tinha ninguém atrás que o apoquentasse. Mas, verdade seja dita, o Sneers teve um mérito o ano passado, ou seja, embora não se tivesse podido chegar ao primeiro lugar, teve sempre uma participação muito agressiva no segundo lugar, e quando o Tabbaton desistiu na tal classificativa de sábado, o Sneers estava exatamente em cima do Tabbaton para lhe roubar esse primeiro lugar, roubar entre aspas, e viria a ser o vencedor da edição de 1988. Aliás, esta prova de 1988 aqui na Madeira viria a ser um volte-face muito interessante em termos de Campeonato da Europa. Campeonato da Europa que só se iria decidir efetivamente na última prova do coeficiente 20, porque aqui vejam o spoiler do Lancia já partido. Eu voltaria a referir que a diferença de pisos entre empedrado e asfalto cria muitas vezes este género de problemas. Os carros estão preparados para as provas de asfalto, e quando entram dentro do empedrado muitas vezes têm toques em termos de suspensão, em termos de carroçaria, que cria aquele género de problemas. É uma das particularidades aqui do Rally da Madeira, e portanto é sempre de realçar que os pisos mistos, ou as provas especiais de classificação com piso misto, ou seja, de asfalto e de empedrado, são sempre interessantes de seguir, porque muitas vezes um ataque muito forte no início de uma prova especial de classificação pode vir a trazer problemas em termos de pneus para o futuro. Estava a referir que a prova da Madeira foi interessante e decisiva em termos de Campeonato da Europa, decisiva em termos de relançamento do próprio Campeonato da Europa, porque a vitória inesperada do Sneers aqui na Madeira fez com que o Tabbaton, que ainda não tinha aquela vantagem suficiente para descansar, viesse a ter que ter comportamentos muito positivos nas últimas provas do Campeonato da Europa para se sagrar campeão. Saída do chão da Lagoa, uma parte também tradicional do Rally do Vinho da Madeira. Temos aqui o Joaquim Santos, que fez uma belíssima prova o ano passado e beneficiou de todas as assistências para subir a um lugar que em princípio não era dele, mas que foi bastante veritoso. Temos aqui um BMW também sempre espetacular, porque os carros andam mais para o lado do que para a frente, e a vitória do Sneers,